Duplo Expresso. Estou aqui com o professor Kafala, Helder Kafala, para fazermos mais um vídeo a vocês, telespectadores de Duplo Expresso e não só, para falarmos um pouco sobre o Brasil. Hoje eu estou vestido com a camisola dos Palancas Negras. Os Palancas Negras é a mascote da Seleção Nacional de Angola. Estamos aqui em festa em Angola porque a seleção da Angola apurou-se para o Mundial de Sub-17 que vai se passar justamente aí no Brasil. Eu já estou a preparar as minhas malas para irmos ao Brasil, festejarmos o futebol, que é o desporto rei. Professor Kafala, muito bom dia. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, Wellington e todo o pessoal do Duplo Expresso. Ok. Professor, nós hoje vamos começar a falar de um tema que tem sido muito badalado a nível das redes sociais e da imprensa internacional também, que é o facto de existirem muitos militares no governo de Bolsonaro. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro tem uma história militar, portanto ele foi militar do Exército Brasileiro. Do que se tem comentado, há uma, portanto, uniformização em relação ao Ministério da Defesa, porque é um órgão militarizado, mas não se compreende como ministérios como Infraestrutura, Meio Ambiente, Justiça e Segurança Pública, o próprio o secretário-geral, a própria Secretaria-Geral, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Telebrás, os Correios, enfim. Qual é a necessidade de colocar indivíduos que têm um histórico militar nesses órgãos, como os Correios, por exemplo, ou o FUNAI, né? Okay. Há aqui um risco de militarização do Estado, professor? É importante, primeiro, que nós tragamos algum conceito daquilo que nós tomamos como o exercício da política. A política é a atividade humana do tipo competitivo, cujo objetivo é a luta, a conquista e o exercício do poder político. Atualmente, os Estados africanos e sul-americanos têm provado que há elementos que compõem esse conceito. Para além do objetivo da luta, o exercício e a luta, a conquista, o exercício do poder político, ainda tem o aumento e a manutenção do poder político. Ok? Manter-se no poder de todas as formas. E é aí onde eu quero começar. A envolvência da sociedade castrense, que aqui nós chamamos os militares, o poder militar, no exercício da política, pressupõe uma estratégia de manutenção e aumento do poder, aumento da influência política. E de uma maneira um bocadinho mais militarizada, passa o termo, que é na dureza, se eu posso usar, na dureza, no exercício do poder. Aqui como é que nós tratamos? Porque não é normal, e é uma separação, não sei se o livro branco brasileiro, eu estou agora fazendo um estudo, mas ainda não chegamos à conclusão, o livro branco de defesa nacional brasileiro e o conceito de defesa nacional se definem isso, que se não existe uma separação daquilo que é o poder militar e o poder civil, que nós chamamos de poder político. Não pode haver influência. Mas os militares devem obediência ao poder político. Aí onde é que está? Depois não se confunde as tarefas, ok? Aqui o que é que nós falamos? Falaste muito bem na tua introdução sobre que é normal no Ministério da Defesa termos um militar. Percebam que o Ministério da Defesa é um órgão civil. Ok? É um órgão político. Sim, político, nós chamamos de poder político. Mas aqui nós estamos a falar dos militares como a estrutura militar como instrumento da política, do poder político, um instrumento de operacionalização, não um instrumento de decisão, ok? Quando tu estás a lançar desde os órgãos de decisão política até os órgãos de gestão política militares, claro, há uma evidência muito clara de que se quer militarizar o Estado, porque não há necessidade de incluir a decisão política, porque depois também nós aqui vimos que, do ponto de vista da própria história da formatação política, há uma ideologia própria do político, desde a hierarquização, desde a disciplina. Tudo isso é um elemento. E tem vezes que os políticos tentam usar esta disciplina como elemento de gestão do Estado, elemento de aplicação da política, mas não dá certo. Não dá certo. Porque os poderes devem ser separados. No nosso conceito estratégico, na nossa lei de defesa nacional angolana, para um militar,
exercer os poderes políticos, ou seja, uma atividade política, deve-se ir para a reforma e depois ingressar por convite, por nomeação e indicação na vida pública, na vida política. Aí sim. Mas ele deixa de ser o general, deixa de ser o coronel, deixa de ser o capitão. Deixa. Embora o título permaneça. Não, né? o título permanece. Né? Permanece. Isso é normal que enquanto governador ele seja chamado, por exemplo, general fulano. É o nome. É um título. Mas, professor, há ou não há um risco de... Há algum risco de militarização do Estado brasileiro? Acredito que nesses moldes que eu tive a ver a lista é muito militar, mas muito, e nas pastas fundamentais. Percebam que quando nós falamos de ideologia, existe uma ideologia militarizada, militarista, da disciplina do indivíduo, do rigor da execução das coisas, e que nós sabemos que a nível do mundo, das várias formas de alteração do poder, uma delas está o golpe de Estado, que são perpetrados normalmente pelos militares. Okay. Então, ou com uma base de sustentabilidade militar, ou pelos próprios militares. Nós aqui estamos a falar de uma decisão do grupo do governo que pensam de uma maneira igual. Professor, eu estive a ver a entrevista de um cidadão brasileiro, já não me lembro o nome, que dizia que a introdução de ex-militares, quer no Senado como no Congresso, alteraram a forma de debate. Será que isso é uma forma de democratização ou é um risco de militarização também das instituições democráticas? É um risco. É um risco tremendo. Nós estamos a falar isso por conhecimento de causa. Ok? Nós estamos a falar enquanto angolanos, nós vivemos essa situação e que nós vimos que regredimos aquele espaço que estávamos a dar rumo à democracia, rumo à liberdade de expressão. Ok? Porque confundem-se os papéis do Estado. E é o que nós falamos, e já falamos no vídeo passado, sobre o trauma político. E nós sabemos que os Estados sul-americanos, muitos eles viveram alguns regimes militaristas e que não foram bons para aquela altura. E estamos a introduzir, não sei se é paulatinamente, mas se for de uma forma bruta, tantos militares em pastas chaves do Estado, põem em risco aquilo que é a própria liberdade de expressão, põe em risco aquilo que é a própria garantia do poder constitucional. Ok? Então, eu, pelo menos enquanto investigador e dominando um bocadinho dessas matérias de defesa e segurança, é das piores gafes que um determinado Estado pode cometer. Claro que uma pasta ou outra podem ser adjudicadas em indivíduos militares em função daquilo que é o histórico, mas trazer um conjunto de mais de 15 indivíduos e mais de 10 indivíduos militares e conspícuos a exercerem poderes civis ou políticos é extremamente. Do ponto de vista jurídico-constitucional, há aqui o espectro da legitimação do poder político, e nós sabemos que uma das formas de legitimação do poder político é por via do sufrágio universal, né, das eleições, do voto. Sendo Bolsonaro eleito e por consequência ter sido legitimado o poder político, não tem ele carta aberta para fazer do seu governo o que achar necessário? Então, por um lado, nós estamos aqui a falar, precisamos de ver os aspectos da Constituição brasileira que definem estes elementos daquilo que é a formação do governo. Quem tem o poder de formar o governo, por um lado. E por outro lado, é a questão da própria ética política, aquilo que é o histórico político e que deve ser salvaguardado. Ok? Nós aqui estamos a falar de uma tentativa de transferência de poder civil ou político aos militares, porque um excesso, estamos a falar das pastas fundamentais, ou seja, há um ploro que depois não se define, não se consegue separar quando é um Conselho de Defesa e quando é um Conselho de Ministros, porque é tudo uma miscelânea uma miscelânea não é uma mistura, há simplesmente um número considerado de militares a tomarem posições a nível do Estado e que o pensamento deles é guiado ou dirigido por uma determinada linha ideológica que é de ideologia militar. Então põe em causa, sim senhora, a garantia constitucional, como nós já falamos aqui, põe em causa aquilo que é a liberdade de expressão e principalmente aquilo que é o regime político, ou o sistema político, perdão, definido pelos próprios brasileiros. Ok. Agora, a nível da própria política brasileira, isso pelo menos foi uma das manifestações, portanto, ditas pelo próprio presidente brasileiro, que tem precisamente a ver com outras formas de medidas de combate ao crime.
E isso já tinha sido feito com o ex-presidente Temer. o Michel Temer, que colocou o exército nas ruas para ajudar a polícia militar ao combate ao crime. A questão que se coloca é, quando um Estado coloca o exército na rua para o combate ao crime, estamos diante de uma sociedade violenta ou da incapacidade de políticas públicas no combate ao crime? Boa, grande questão. Já falamos nesse vídeo que os militares, o poder militar é um instrumento do poder político e que em determinadas ações elas servem de auxílio às políticas públicas, de defesa e segurança e ordem pública, assim que é chamado. No momento em que nós estamos diante de uma situação que foge do controle, ponto de segurança e ordem pública, que todas as forças do Estado devem estar unidas e devem ser agregadas para poderem dar cobro àquela situação. E nesse caso, estamos a falar de uma violência generalizada, de uma violência que fugiu o controle e que as forças devem ser unidas, forças do Estado, que é para poderem solucionar uma determinada questão. Não que seja um Estado violento, não é para dar resposta àquilo, excesso de violência vinda no caso do Brasil. No caso do Brasil, vem sair um excesso de violência em que o Estado tem que ser chamado, o exército tem que ser chamado a intervir ou a apoiar aquelas forças, a Polícia Federal, a Polícia Militar, para dar cobro àquilo que é a violência. Ok, professor Kafala, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos os telespectadores do Duplo Expresso e não só. E ficamos por aqui hoje. Voltamos com o próximo vídeo. Um abraço. Duplo Expresso.